Olá a todos, bem-vindos ao Jewish World Weekly, na I24 News. Sou Emily Francis. Toda semana trazemos histórias, questões e personalidades de interesse judaico em Israel e na diáspora, a comunidade judaica global. E começamos com as principais notícias do mundo judaico desta semana. Dê uma olhada. A violência antissemita na diáspora atingiu o maior nível em 30 anos, em 2025, com mais de 20 judeus mortos em 4 países. Mais de 23 mil incidentes foram registrados nas 7 principais comunidades judaicas da diáspora: Argentina, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. 136% a mais do que em 2022, com um aumento de 97% nos casos violentos. A Alemanha teve a maior taxa per capita e o antisionismo motivou quase metade dos casos no Reino Unido e Estados Unidos. A Irlanda, por sua vez, registrou 143 incidentes em apenas 6 meses, sem uma estratégia nacional contra o antissemitismo. O distrito londrino de Hackney votou pelo fim do acordo de irmandade de 58 anos com Haifa, citando, abre aspas, valores e o direito internacional devido à guerra em Gaza. Líderes judeus criticaram a decisão como ignorante e preconceituosa, ressaltando a liderança progressista de Haifa, a convivência entre judeus e árabes e os laços entre hospitais de Haifa e Hackney. Haifa tinha originalmente até 7 de outubro de 2026 para responder, antes de o Conselho de Hackney concordar em mudar a data após críticas sobre sua insensibilidade. E por fim, o artista Michael Zavros venceu o prestigiado Prêmio do Público do Archibald Prize australiano por seu retrato do líder judeu australiano Alex Rivchin, pintado após o ataque terrorista em Bondi Beach. Intitulado Alex com seu tefilin no mar, mostra Rivchin caminhando pela água com seu tefilin visível, um símbolo de fé e resiliência. Zavros, que descobriu sua própria herança judaica ashkenazi, disse que se inspirou na liderança de Rivchin e em sua semelhança impressionante. Abertamente anti-Israel, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, de extrema esquerda, continua causando polêmica entre as comunidades judaicas da região de Nova York. Durante sua campanha, ele tentou atrair eleitores ameaçando prender Benjamin Netanyahu caso viesse a Nova York. Na semana passada, apareceu diante das câmeras, chamando o primeiro-ministro de criminoso de guerra. Mas admitiu que, em seu papel como prefeita, não tem o poder de prender o líder israelense. Dito isso, de acordo com uma pesquisa recente, 44% dos nova-iorquinos judeus têm uma opinião positiva sobre Mamdani. E, na verdade, ele é mais popular entre eles do que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E entre eles está a nossa próxima convidada, que se junta a nós de Nova York, a autora e educadora Rabina Epstein. Olá, é bom vê-la novamente. É ótimo ver você. E já faz um tempo. Acho que a última vez que te vi, sim, estávamos no estúdio em Yafo, sim. Eu sei, faz muito, muito tempo. Muita coisa aconteceu desde então. Mas antes de tudo, só quero dizer, não importa de que lado político você esteja, como judia em Nova York, você está sentindo o clima? Ou você só tenta ficar fora do radar? E está muito mais exagerar do que o quê? O que realmente ocorre diariamente. Depende do que você define como clima. Eu diria que o clima em Nova York é incrível. E estou falando tanto da comunidade judaica quanto de Nova York como um todo. Eu não mentiria. Não vou dizer que estou tentando ficar fora do radar de nenhuma forma. Qualquer um pode usar o Google e ver meu relacionamento com o prefeito. Vou dizer, pessoalmente, que conheço o prefeito há anos. Eu era rabino de uma sinagoga que foi a primeira a convidar o prefeito em fevereiro do ano passado. Ele veio a um serviço de Shabbat, foi muito bonito. E também servi, só para ser transparente, servi na equipe de transição do prefeito também, atuando principalmente com cuidados de afirmação de gênero, o que exemplifica bem meu olhar sobre a cidade. Que é, a comunidade judaica é minha primeira casa, minha segunda casa, talvez minha terceira casa. É uma grande parte do que eu faço todos os dias na cidade. Eu vou à sinagoga 1 ou 2 vezes todo o Shabbat. Participo de comunidades judaicas pela cidade. E, ao mesmo tempo, a comunidade judaica é uma parte importante do que compõe a cidade.
E as questões que enfrentamos como judeus vão muito além do que as pessoas pensam que afeta a comunidade judaica. E eu acho que o que fiz durante a transição é um bom exemplo disso. Eu me concentrei principalmente nos cuidados de afirmação de gênero, no qual tivemos muito sucesso. Acabamos de conseguir 18 milhões de dólares para cuidados de afirmação de gênero que estão sendo alvo do governo federal, algo em que trabalhei durante a transição. Para mim, isso é igualmente importante. Vou dizer que faço parte das comunidades judaica e queer, entre outras. Então é importante dizer o seguinte, para a comunidade judaica, assim como para qualquer outro nova-iorquino, não se resume a isso. Esqueça o Bibi. Nem tudo se resume a Israel, por mais que isso seja algo que muitos de nós nos importamos e que é uma parte muito importante. Existem outras partes da vida cotidiana em Nova York que impactam todos nós. Certo, bem, dito isso, sim, quero dizer, e eu sei, a economia fala por si. Eu imagino que muitos dos votos foram por causa, você sabe, de diferentes, ônibus gratuitos, todas essas coisas. Mas como você, como judia, representando a comunidade que você também representa, divide isso? Tipo, por que isso é tão importante para ele e para a campanha dele quando ele tem coisas maiores para resolver administrando uma cidade? O interessante é o seguinte... É algo que eu quero dizer, mesmo durante a eleição e a mesma coisa agora. E as pessoas podem pesquisar e voltar para ver cada declaração que ele fez. Quase sempre foi uma resposta a perguntas feitas a ele. Eu realmente acho, e isso é muito forte, que o prefeito cresceu no movimento pró-Palestina. Eu acho que não só para muitos nova-iorquinos, mas para muitos nova-iorquinos judeus. Pegue, por exemplo, alguém como Brad Lander, que é meu amigo e também membro da sinagoga onde trabalhei, e assim por diante. Onde grande parte do apoio dele ao prefeito veio diretamente dessa crença de que existe uma humanidade compartilhada para todos, e assim por diante. Então, não é necessariamente uma contradição, mas sim, é um dos motivos pelos quais tantas pessoas gostam das políticas dele desde o início. Mas na verdade ele não fez isso. E ele tem estado tão intensamente focado em questões vocais, e eu entendo para as pessoas em Israel, e eu sou um paciente. Isso é realmente relevante? Sério? Sempre, quer dizer... Digo, tem a polícia e tudo isso que, certo? Ainda mais com outro aniversário do 11 de setembro chegando. Temos grandes questões em toda a cidade, sei disso, pois morei 15 anos em Nova York. Ele tem focado principalmente nisso. De novo, foi a mesma coisa com a questão de prender Netanyahu e também durante a eleição. Convido todos a pesquisarem sobre isso também. Porque quase todas as declarações que ele fez, além das gerais, e sim, eu realmente acho que Nova York é uma cidade global. Nova York tem a maior população judaica, mas também uma das maiores populações palestinas e árabes do país. Então essas coisas realmente importam para os nova-iorquinos. Mas quase todas as declarações feitas sobre Israel vieram como resposta a uma pergunta. E isso é o que é tão importante, porque se você olhar para a plataforma real que o prefeito apresentou durante as primárias e durante a eleição geral, e para as ações que ele realmente tomou, todo mundo está tão focado nisso, no vídeo que ele publicou, e isso veio novamente como uma reação a ser perguntado repetidas vezes. Mas dito você isso, ainda na última planeja pergunta, aprender, você ainda vai. Mas dito isso, ele está fazendo algo para pelo menos se envolver e tentar conquistar? Quero dizer, você já escolheu um comitê judiciário com 18 membros? Nenhum juiz judeu, apesar de muitos existirem. E, se você quer refletir adequadamente a comunidade, 1 em cada 10 nova-iorquinos é judeu. Então, em um conselho de 18 membros. Por que não? Por que não? Por que deixar isso de fora? Acho que é isso que eu quero perguntar. Eu acho que, uma das maiores coisas que ele fez, por exemplo, que é algo que foi um plano desenvolvido por organizações judaicas, especificamente grupos como Judeus por Justiça Racial e Econômica, grupos como Bend the Arc, todas organizações judaicas sem fins lucrativos têm investido na prevenção de crimes de ódio. Por exemplo, apresentamos um plano solicitando à cidade um aumento de 800% no investimento, apoiado por grupos judaicos e outros locais, defendendo que prevenir crimes de ódio exige mais do que apenas policiamento. Conseguimos. O orçamento foi aprovado e o investimento em prevenção de crimes de ódio aumentou 800%. O mesmo ocorreu com outras áreas. Conheço bem a administração, onde há muitos judeus. Minha grande amiga, a rabina Miriam Grossman, entrou como interlocutora da comunidade judaica. Expandimos o escritório para combater o antissemitismo, que agora tem 2 funcionários e está contratando um terceiro pesquisador focado no tema na cidade.
Não se trata só de agir em resposta aos problemas. Há também um esforço proativo para ouvir a comunidade. O prefeito tem uma política de se reunir com todo líder judeu que esteja aberto a se encontrar com ele. Infelizmente, muitos nem querem fazer isso. Mas ele, eu sei pessoalmente, parte disso foi público, parte não foi público, mas ele se reuniu com muitos líderes judeus. E eu sei, de fato, já vi as reações dele, tanto na TV quanto pessoalmente. Também já vi a reação dele quando estamos sentados em salas privadas, tomando um café. Ele realmente, quando diz que fica profundamente incomodado com cada ataque antissemita, não está brincando. É algo físico, vou deixar para cada um decidir o motivo disso, mas eu consigo ver e as pessoas podem ver na TV que isso realmente o incomoda fisicamente. Uma das únicas vezes que eu vi as pessoas o viram chorar publicamente na TV durante as primárias ou eleições gerais, quando foi acusado publicamente de ser antissemita. Não lembro exatamente quando, mas foi uma das poucas vezes que chorou em público. É algo com o qual ele realmente se importa. É algo com o qual eu acho que muitos de nós também nos importamos. E não vamos esquecer, o vídeo que ele fez não soou tão diferente do que alguns líderes israelenses, como Ehud Barak e Moshe Ya'alon, que também acusaram Bibi de ser um criminoso de guerra. Tipo, isso nem é tão chocante. Meu Deus, alguém acusou Bibi de ser criminoso de guerra. Mas muitos judeus, inclusive em Israel, já acreditam nisso. Então, isso não é contra a comunidade judaica, se muitos de nós pensam o mesmo. Certo. Meiab, muito obrigada. E no próximo ano em Israel. Como dizem, mais badam, bam. Eu adoraria, adoro ir pra lá. Ok, então, da próxima vez que você vier, avise a gente. Vamos te receber no estúdio. Eu vou. Você cuida. Tenha um ótimo dia. Mudando de assunto, a disputa pela vaga aberta no Senado dos Estados Unidos, em Michigan, se intensifica com a proximidade das primárias desta semana entre as candidatas democratas. A deputada Haley Stevens e seu oponente Abdul El-Sayed estão se enfrentando em vários temas de Michigan. Mas quando se trata de judeus e Israel, há uma grande divisão. Stevens assume com orgulho, representando o fato de que ela representa um subúrbio de Detroit predominantemente judeu. El-Sayed chama abertamente Israel de um estado fora da lei, se opondo à ajuda militar dos Estados Unidos a Israel. E ganhando destaque no debate final deles está o tema do AIPAC, com El-Sayed criticando relatos de que eles estavam apoiando financeiramente a campanha de Stevens. Agora, para falar mais sobre isso, está conosco o correspondente sênior da I24 News, Owen Alterman, que é da própria cidade de Detroit. Então, este caso, em particular, subúrbios e o estado de Michigan, subúrbios de claro. Detroit. Então, você é da região que Stevens representa? Ela é minha deputada, com certeza. Uau! Então, quero dizer, ela é popular e querida e foi incentivada a concorrer ao Senado? Claro, ela é popular e foi incentivada, mas enfrentou um problema durante boa parte da carreira. Emily tinha grande interesse em apoiar Israel e contar com o apoio da comunidade judaica, especialmente pelo formato do distrito que representava nos anos 2020. Um distrito que abrange quase todos os centros judaicos de Detroit. Por isso, seu distrito é majoritariamente judaico, sobretudo nas primárias democratas. E os judeus em Michigan e o restante dos Estados Unidos geralmente apoiam o Partido Democrata e são um grupo importante para ele. Quando as novas linhas distritais foram criadas, ela e outro congressista disputaram as primárias em Michigan, que perdeu população e distritos, levando ambos a concorrerem entre si. Andy Levin, não anti-Israel, mas apoiado pelo J Street e alinhado à esquerda israelense, enquanto Haley Stevens recebia dinheiro do AIPAC. Levin, de uma antiga dinastia judaica e política de Michigan, perdeu apoio interno para Haley, que era de fora. Diga a garota que cruzou a linha de chegada. Vamos falar sobre Obrigado. Isso é influência de bastidores. Então, claramente faz sentido que eles queiram investir dinheiro nessa campanha, mas estar no centro do debate. Como você explica isso? Certo. Vamos ao que importa. É bem diferente para Haley Stevens disputar uma eleição estadual do que no seu distrito congressional, principalmente pela demografia. E é mesmo, porque é o pior cenário possível para ela, porque ela está enfrentando ventos contrários na questão de Israel em geral, e em particular, um candidato como Abdul El-Sayed, que é ele mesmo filho de imigrantes egípcios. Se importa muito com a questão de Israel e tem muitas habilidades como candidato. Por motivos pessoais e políticos, ele colocou Israel e a AIPAC no centro da campanha. O turismo americano, talvez ele tenha se inspirado no Doni para ganhar votos de quem odeia Israel.
Para Mandani, não é só ele. Vimos uma onda de candidatos da extrema esquerda nas primárias democratas focando nisso como vantagem política. Ele segue esse roteiro e leva a questão para Michigan. Demograficamente, Michigan tem muito mais árabes e muçulmanos do que judeus. A comunidade em Dearborn, bem conhecida após o papel importante que desempenhou no despertar político que teve na eleição de 2024. Então, Abdul El-Sayed tem esse apoio. Mas eu preciso enfatizar, como filho da comunidade, o quão ativa e vigorosa é a comunidade judaica em Detroit e em todo o estado, se mobilizando para Haley Stevens. Houve reportagens sobre como os rabinos das sinagogas na região de Detroit não chegaram a endossar oficialmente ela, porque provavelmente não podem fazer isso por lei, Emily. E mesmo que pudessem, seria inadequado ir tão longe. Incentiva o voto com sugestões claras de candidatos. Mas isso nem é tão necessário, pois os judeus, em quase todo o espectro político, devem comparecer e apoiá-la, já que ela é vista como aliada histórica da comunidade, não só de Israel. E Abdul El-Sayed está vindo com força do outro lado, de uma maneira parecida com Mandani. Essa disputa talvez ainda não tenha recebido muita atenção no exterior, nem mesmo em Israel, mas certamente nos Estados Unidos já recebeu. Não preciso dizer isso para os espectadores americanos. E quanto aos israelenses, se as pessoas estão se perguntando como os israelenses têm visto essa disputa, a maioria dos israelenses não tem acompanhado. Mas a tendência na mídia israelense, e posso dizer isso com experiência trabalhando no nosso canal Irmão em Hebraico, é que os editores só vão prestar atenção se e quando ele vencer. Se acordarmos em Israel na quarta-feira com Abdul El-Sayed como candidato democrata ao Senado, isso certamente chamará atenção aqui e durante a eleição geral. Enfrentar uma disputa difícil contra o republicano Mac Rogers em Nevada. Então parece que é exatamente isso. Muito obrigada. Olha, nesse caso, com todas as celebridades que criticam Israel, uma artista se recusa a ser camaleoa e acredita no karma. Isso mesmo, estamos falando de Boy George, que já se apresentou em Israel várias vezes, inclusive em 2017. E agora ele lançou uma nova música chamada We Will Dance Again. Como questionar Joe Brown, essa música pode ser mais prejudicial do que benéfica? Boy George lançou uma música de reggae com IA em apoio a Israel chamada We Will Dance Again. Isso recebeu muito apoio de judeus e de pessoas que apoiam Israel na internet. E é fácil entender porque não houve muitas celebridades nos últimos anos dispostos a se expor e anunciar seu apoio a Israel ou ao judaísmo. E isso é algo que Boy George realmente já fez antes. Ele foi à TV irlandesa e viralizou por seus comentários apoiando a comunidade judaica. E ele fez isso novamente no Festival Eurovisão da Canção deste ano, onde ele foi, inexplicavelmente, o representante de San Marino. É o seguinte, judeus e pessoas que apoiam Israel estão tão carentes de apoio de celebridades e figuras públicas que muitas vezes isso os deixa cegos para a verdade. Então, aqui está a verdade, de forma direta, agora. Isso não é uma boa estratégia de relações públicas. Primeiro de tudo, vamos falar sobre Boy George. Ele teve um passado um pouco controverso, sobretudo por ter sido condenado por algemar um acompanhante norueguês a um radiador e espancá-lo. Mas além disso, essa música também foi escrita usando IA. Isso significa que não está claro quanto Boy George realmente contribuiu para a música e a letra, ou se isso foi apenas algo que ele solicitou e usou para espelhar sua própria voz e faixas de reggae anteriores. Entre os jovens de hoje, há uma reação negativa em relação à música feita por IA e à arte feita por IA como um todo, porque isso é considerado algo não genuíno, visto como preguiçoso e uma imitação do trabalho árduo de outras pessoas. No entanto, e isso é o mais importante, eu quero que todo mundo que escreveu um comentário online dizendo como isso ficou bom e que mal pode esperar para colocar na playlist do Spotify, olhe bem nos meus olhos e me diga que isso é música boa.
Sei que a arte é subjetiva, mas objetivamente isso é ruim. É brega, com letras batidas, especialmente os versos sobre os estupros de mulheres israelenses em 7 de outubro, colocados em cima dessa faixa de reggae toda desconjuntada. É simplesmente ofensivo e você tem que pensar consigo mesmo. Quem era o público-alvo disso? Porque, sim, enquanto o pessoal pró-Israel tem apoiado isso, Se houver alguém que não se importa com o conflito e só quer ouvir uma boa música, então essa pessoa pode acabar ouvindo isso. E essa pessoa pode escolher exatamente o oposto do que isso representa. Continuando sobre IA, que já é o novo padrão ouro para milhões de pessoas no mundo todo, inclusive fora da música, agora ela eleva o judaísmo a outro nível, desde cartazes, anúncios de eventos judaicos, até as eleições em Israel e até mesmo chatbots imitando figuras globais. Mas o que os ensinamentos judaicos tradicionais dizem sobre o uso da inteligência artificial? Agora, para conversar sobre isso com a gente pelo Zoom, está o rabino Yuval Tsurlo, Rosh Yeshiva, da Yeshivat Ami. Obrigada por estar conosco. Muito obrigado. Então, estávamos ouvindo muito claramente sobre IA. O que você vê agora sobre o papel da IA? Acho que de uma forma positiva, como ela pode afetar a vida judaica e tentar alcançar mais pessoas? Na verdade, temos duas direções. A primeira é a influência da IA sobre o judaísmo, porque as coisas estão ficando mais inteligentes, mas também mais fáceis. Você pode aprender mais rápido, você pode acessar todas as fontes, você pode ter uma chavurá, como dizemos, um amigo para estudar junto. Você tem que enfatizar, estar muito ciente de que não é uma autoridade, mas é um bom parceiro para estudar Torá. Por outro lado, nós nos perguntamos: qual deve ser a influência do judaísmo sobre a IA? Quero dizer, em relação a questões éticas como fraude, como manipulação de notícias ou qualquer outra coisa, todas essas ideias. Como você pode ser mais ético ao usar a IA? Então, ambos os caminhos realmente estão nos inspirando nesses dias. Certo, então vamos voltar a muito tempo. Conhecemos os antigos e naquela época havia muita tecnologia, como o Zohar e a Kabbalah. Essa era a tecnologia de milhares de anos atrás. Então, tente explicar a ligação entre a IA, talvez estar alcançando aquilo que nossos ancestrais diziam que seria o futuro. Ninguém sabe ao certo porque a IA é algo novo. É completamente novo porque não é que a nossa inteligência está criando um instrumento ou um sistema. O sistema está criando inteligência. E isso é completamente diferente. Mas nós já tivemos todos os tipos dessas revoluções. Aproximadamente 500 anos atrás, a imprensa foi inventada. E então vimos uma grande mudança e uma grande influência no judaísmo. Porque o conhecimento não era apenas para pessoas muito instruídas e estudiosos, ele foi distribuído, todo mundo podia ler, duplicar e tudo mais, então isso. Vimos no passado que houve muitas mudanças por causa das máquinas de impressão. Mais tarde, até 40 anos atrás, a internet mudou as coisas. Acho que as pessoas achavam que o papel dos rabinos tinha acabado, porque todo mundo pode perguntar ao rabino Google, mas na verdade o papel dos rabinos foi mudado. Se for para a informação, você pode realmente usar o Google. Se for para a compreensão, vivendo que o Google não vai entrar na Guemará e conseguir, mas é para outras pessoas que não estão crescendo. Na Yeshiva, que poderia realmente obter respostas como: o que o Talmud diz sobre A, B, C, D, E, F, G? Então eu suponho imagino que a mesma coisa vai acontecer com a IA. Mas eu sou muito cuidadoso porque, como eu disse antes, a IA é algo completamente diferente, porque ela está realmente criando uma nova inteligência. E nós teremos que aprender qual será o nosso papel nesses dias. Todo avanço tem lado sombrio e positivo, e de algum modo seguimos em frente. Como um pêndulo, acabar no meio. Até o Museu da Tolerância, que é novo e usa tecnologia moderna, conseguiu incorporar isso. Tem um chatbot de IA do Ramban respondendo perguntas. Esse é um exemplo, imagino, sobre como usar isso positivamente para atrair jovens que nem consigo levar a um museu, como meus filhos. Sim, isso ainda é um jogo. Meus filhos dizem que você economiza tempo com IA, mas
mas depois o desperdiça com ela também. Então é isso, temos que ter muito cuidado ao afirmar exatamente o que o Ramban teria dito, mas podemos usar isso, como eu disse, como algo que nos inspira. Sempre deve haver um ser humano no processo. Além disso, há IAs conectadas pelo Google e outras empresas, como o Gemini. Como isso pode ajudar a responder perguntas como: eu uso isso? Apresentei o programa Holy Land Uncovered, então adoro esse tema. Você pode pesquisar certas coisas, como explicar o que estava acontecendo em Sfat na época do Airi, e o que estava acontecendo, sabe, durante Shimon Bar Yochai. Como isso também pode ajudar quem busca um conhecimento mais profundo. E você não pode simplesmente pesquisar datas ou meses e coisas assim tão facilmente. Isso mesmo, mas para obter informações é muito boa, mas temos que ter muito cuidado, temos que entender que alguém criou isso e tinha interesses. E assim, a informação que recebemos nem sempre está correta e tem muita poluição, certo? Então temos que ter muito cuidado. Então, usando a IA, como eu disse antes, é uma cabuca. Diz: ei, posso errar? Sempre que você recebe uma resposta, certo? Não são apenas erros. Pode ser muito, você sabe, provocador. Ou eles têm seus próprios insights. Não se esqueça disso nem por um segundo. Tudo bem, muito obrigada. Uma conversa muito interessante, Rabino Yuval Tsur. Agradeço muito, obrigada. Isso é tudo para o episódio desta semana do Jewish World Weekly. Muito obrigada por assistir. Claro, você pode acessar nossas redes sociais, canal no YouTube e site para assistir a este programa, episódios anteriores e trechos individuais. Sou Emily Francis, obrigada por assistir e Shalom, de Tel Aviv.